Oi pessoal, mais uma semana de aula aí, vamos falar de mínimo múltiplo comum, o famoso MMC. Isso aqui está lá na página 158 do livro didático de vocês. Abre lá o livro, dá uma acompanhada também no que tem lá escrito e acompanha o vídeo aqui também. Nessa aula nós falaremos de 4 métodos, 4 maneiras para a gente encontrar o MMC de 2 ou mais números. O primeiro dos métodos é o método tradicional. O que a gente faz para encontrar o menor múltiplo comum de 2 ou mais números? A gente pega o número, pega os números, lista os múltiplos deles e olha para ver qual que é o menor dos múltiplos. Bem simples desse jeito. Então, vamos pegar um exemplo aqui, o 12, o 20 e o 30. Começa listando todos os múltiplos de 12 lá. 0 vezes 12 que dá 0, 1 vezes 12 dá 12, 2 vezes 12, 24, vezes 3, 36, 48, 60 e assim por diante. Não vai listar todos porque são infinitos. Os do 20, 0, 20, 40, 60, 80 e assim por diante. Os do 30, 0, 30, 60, 90 e assim por diante. Nós sabemos que o 0 ele é um múltiplo de todos os números. Então, o 0 sempre vai ser comum a todos os números. Então, ele basicamente a gente vai excluir ele. O 0 não pode contar. Porque senão não teria sentido fazer uma conta para encontrar o 0, sendo que a gente sabe que vai ser ele. Então, vamos lá. Listar todos os outros múltiplos comuns. O 60 é comum aos 3. O 120 é comum aos 3. Olha, do 0 até o 60 foram 60 unidades. Então, sempre de 60 em 60, a gente vai ter múltiplos comuns aos 3. O 180 seria o próximo, não está aqui na lista que não coube. O 240 também é 1. 240 mais 60 vai dar 300, então o 300 também vai ser um múltiplo comum. Coloquei aqui só para constar, tá? Listei todos os múltiplos comuns dos números. Não precisa listar todos, até porque são infinitos múltiplos comuns também. Listei o primeiro deles, o menor deles, exceto 0, eu já posso parar de escrever os múltiplos. Caso eu não encontre nenhum comum, eu continuo aumentando a minha lista de múltiplos, até encontrar pelo menos um, e esse pelo menos um vai ser o menor múltiplo deles. Então, a gente sabe que o 0 ele é um múltiplo comum a todos os números, então o MMC de 12, 20 e 30, o menor múltiplo comum de 12, de 20 e de 30, tem que ser o 60. Tá? Bem simples desse jeito mesmo. O mais difícil é ficar listando os múltiplos. Encontrar o menor é fácil. O segundo método é um método prático, o nome já diz tudo, ele é mais simples de resolver, ele é mais fácil, é mais rápido e ocupa menos espaço também. Geralmente, né? Vamos lá, então o que a gente faz? Vocês já sabem fazer a fatoração de um número. Você pega o número, coloca um traço vertical e sai dividindo ele por números primos. Agora a gente vai fazer como se fosse a fatoração dos 3 números ao mesmo tempo. Então, eu vou listar os números lado a lado. Eu separei por vírgula aqui. Vocês podem separar por traço, espaço, estrela, qualquer coisa. Mas saibam que são 3 números, tá? Não é o 12,20. É o 12, o 20 e o 30. Até porque a fatoração aqui a gente está falando só de números naturais. Então, vamos fatorar todo mundo ao mesmo tempo. Qual que é o primeiro primo que eu vou colocar aqui? O 2. Porque são pares, eu sei que vai dividir por 2. Então, 12 dividido por 2 dá 6. O 20 eu vou dividir por 2 também, vai dar 10. E o 30 dividido por 2 dá 15. Beleza, fiz a divisão por 2 de todos eles. Próximo número primo que eu coloco aqui, continuo colocando 2, porque eu sei que tem número par, então vai ser divisível por 2. Coloca lá o 2. O 6 é divisível por 2, dá 3. O 10 é divisível por 2, dá 5. E o 15 não é divisível por 2. O que a gente faz, então? Repete ele. Uma hora vai dar certo. Uma hora a gente consegue dividir ele. Então, vamos continuar. O 2 não dá mais porque não tem nenhum número par.
Então, vou colocar o próximo primo, que é o 3. Eu sei que 3 é divisível por 3, então coloco ele lá. 3 dividido por 3 vai dar 1. O 5 não divide o 3, eu repito. O 15 dividido por 3, dá para dividir por 3, vai dar 5. Então, coloco o 5 aqui. Não dá mais por 3, olha, eu cheguei no 1. Se fosse a decomposição do 12, eu pararia aqui no 1. Tá? Mas como é a decomposição do 12, do 20 e do 30, a decomposição em fatores primos, né, a fatoração, a gente vai repetindo até não poder mais. Então, agora o próximo número primo é o 5. Eu sei que 5 é divisível por 5. Pronto, todos chegaram em 1. Ó. A hora que todo mundo chega no 1, eu encerro o meu método. E agora a gente para e vai descobrir quem é o MMC de 12, 20 e 30. O menor múltiplo comum do 12, do 20 e do 30 é o produto de todos esses números que estão aqui do lado direito. Então, 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. 5 vezes 3 dá 15, vezes 2 dá 30, vezes 2 dá 60. Como nós havíamos feito anteriormente pelo método tradicional, deu 60. Aqui também tem que dar 60. Sempre vai dar a mesma coisa, não importa o método. Uns serão mais fáceis, outros serão mais complexos, tá? Mas o que a gente vai utilizar no nosso dia a dia, geralmente vai ser o prático. Quando for número simples, a gente usa o tradicional, se for o caso. Então, agora eu vou passar mais 3 exemplos para vocês sobre o MMC, o método prático, só que agora no quadro. Beleza? Vou fazer mais 2 exemplos aqui para vocês verem como é que funciona o método prático para encontrar o MMC. Então, basicamente, o que a gente vai ter que fazer? Fatorar os 2 números ao mesmo tempo. Então, eu vou colocar lá o 14, colocar o 26, e se tivesse mais, eu colocaria mais. E eu vou fatorar eles. Então, basicamente, eu vou começar fazendo a divisão por 2, porque os 2 são pares. Pelo menos um deles tinha que ser par para começar pelo 2. Então, 14 dividido por 2 dá 7, repito aqui. E o 26 dividido por 2 dá 13. Beleza. O próximo número primo é 3, porque por 2 já vi que não dá mais, né? Os 2 não são pares. Por 3 também não dá, porque o 13 e o 7 também não são divisíveis por 3. Por 5 não vai dar, por 7 vai dar certo. Então, eu sei que o 7 é divisível por 7, então coloco ele aqui. 7 dividido por 7 dá 1. O 13 não é divisível por 7, então eu repito ele. Vocês já sabem que o 13 é um número primo, então ele só vai dar certo na divisão por 13. Então eu mantenho ele aqui. Repito 1 e agora 13 dividido por 13 dá 1. Eu repito 1 porque toda hora não adianta eu ficar colocando 1 aqui desse lado, porque primeiro que 1 não é um número primo e se eu colocasse a divisão não ia alterar. Então eu encerro também quando todos os números chegam em 1, assim como eu fazia na fatoração. Chegava no 1, eu parava. Agora que eu terminei a fatoração, eu vou vir aqui e vou colocar a flechinha aqui porque não cabe. O MMC de 14 e de 26 vai ser o produto desses valores que estão aqui do lado direito, que é o 2 vezes 7 vezes 13. Olha lá, 7 vezes 10 dá 70, 7 vezes 3 dá 21, então 70 mais 21, 91. 91 vezes 2 vai dar 182. Então, o menor múltiplo comum do 14 e do 26 é o 182. Se eu listasse todos os múltiplos, todos não, vários múltiplos do 14, vários múltiplos do 26, o 182 ia ser o primeiro múltiplo comum dos dois, exceto o zero, é claro. Beleza? Esse é o método prático para o MMC. Agora vamos fazer o MMC do 2, do 5 e do 7. A mesma lógica, eu vou colocar aqui 2, vou colocar o 5, vou colocar o 7, vou fazer aquele traço e vou começar a colocar números primos desse lado e fazer divisão desses aqui. Mas olha só, todos esses números são primos. Se todos eles são primos, eles só serão divisíveis por 1 e por n mesmos.
Então, o primeiro divisor que eu vou colocar aqui vai ser o 2. E ele vai dividir o 2. O resto não divide. Então, repete. O 2 já terminou aqui a divisão, ficou 1. Então, eu vou para o próximo aqui, ó, 5 e 7. O próximo número primo é o 5. Então, o 1 repete, o 5 dividido por 5 dá 1, e o 7 não divide, então repete ele de novo. E agora vai vir o 7 aqui, do lado direito. Repito 1, repito esse 1, e 7 dividido por 7 dá 1. Pronto, todo mundo ficou com 1 embaixo, encerrou aqui, e aconteceu aquilo que a gente pensou agora há pouco. Ó. Só vai ser divisível por eles mesmos. Então, basicamente, o que você faz? Você faz 2 vezes 5 vezes 7. Esse vai ser o MMC do 2, do 5 e do 7. 2 vezes 5 vezes 7. 2 vezes 5 dá 10. 10 vezes 7 dá 70. Então, se eu listasse lá os múltiplos do 2, do 5 e do 7, o primeiro, exceto o 0, seria o 70. Ele é o menor múltiplo comum aos 3 números. Então, quando você estiver fazendo um MMC de números primos, não precisa fazer. Só multiplica todos eles, porque vai dar sempre a mesma coisa. Não importa qual número primo seja, sempre vai aparecer todos os primos aqui, sem exceção. Beleza, então agora vamos para o método geométrico.